Eu nunca imaginei que meu próprio irmão seria a pessoa que me faria questionar tudo o que eu pensava sobre família. Mas lá estava eu, parado no meio do jantar de aniversário dele, completamente humilhado na frente de um monte de gente. Meu nome é Jake, tenho 27 anos e sempre fui aquele cara que todo mundo chama quando algo dá errado. Precisa de dinheiro? Liga pro Jake. Seu carro quebrou? O Jake conserta. Está estressado com uma decisão importante? Pergunta pro Jake. Eu nunca me importei em ser essa pessoa. Na verdade, eu gostava. Era bom saber que eu era necessário, que ajudava a minha família. Mas dessa vez foi diferente. Foi aí que tudo desmoronou. Tudo começou quando o Matt, meu irmão mais velho, fez 30 anos. A gente sempre foi próximo quando era mais novo, mas conforme o tempo passou, fomos nos afastando. 2 anos atrás, ele se casou com a Lisa, e desde então, as coisas mudaram. Acho que é o curso natural da vida. Ele tinha uma esposa, a própria vida, e eu continuei aqui, sempre apoiando ele em tudo. E tudo bem, eu nunca esperei nada em troca. Afinal, família é família, né? O aniversário dele era para ser uma comemoração especial, um momento legal. Quando ele me convidou, aceitei sem pensar 2 vezes. Algumas semanas antes, a Lisa me mandou um convite, e eu nem dei muita atenção, mas, conforme o dia foi chegando, comecei a sentir um incômodo. Pequenos comentários do Matt foram me fazendo perceber o quanto ele me tomava por garantido. Jake, você pode me ajudar com os preparativos da festa? Você sabe como eu sou péssimo com essas coisas, ele me disse uma semana antes do jantar. Na hora, achei normal. Claro, respondi. O que você precisa? Ah, se você puder pagar o depósito do buffet, seria ótimo. Te devolvo quando eu receber. Ele disse isso com a maior naturalidade, como se estivesse me pedindo um livro emprestado. Sem problema, pensei, fiz a transferência e segui a vida. Mas conforme os dias foram passando, comecei a sentir um incômodo crescente. Não era só pelo dinheiro, era a forma como Matt agia, como se eu fosse apenas uma ferramenta, alguém para ser usado sempre que ele precisasse de um favor. Mas me convenci, é o aniversário dele, releva e aproveita a noite. O dia da festa chegou, me vesti com um terno bonito, passei em uma loja para pegar um presente de alto nível para o Matt, uns sartvates que eu sabia que ele queria fazia meses, e fui para o local. O restaurante era lindo, daqueles com iluminação baixa, piso de madeira polido e lustres enormes que faziam tudo parecer ainda mais caro do que realmente era. Cheguei cedo, queria me acomodar antes de a festa ficar muito movimentada, mas assim que entrei, senti que algo estava errado. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a disposição das mesas. Estava tudo arrumado de um jeito sofisticado, como se fosse um casamento, com cartões de nome para cada convidado. Eram várias mesas longas, elegantemente montadas, mas ainda vazias. Procurei meu nome em uma das mesas. Não estava lá. Meu estômago afundou. Revisei de novo, dessa vez mais devagar, tentando ignorar a sensação ruim que começava a crescer no meu peito. Nada. O pânico começou a surgir, mas tentei manter a calma. Talvez fosse um erro, talvez ainda não tivessem colocado meu cartão. Então fui para o bar, esperando que alguém aparecesse e explicasse o que estava acontecendo. Aos poucos, os convidados começaram a chegar, amigos do Matt e da Lisa, parentes distantes, alguns colegas de trabalho deles, mas ninguém veio falar comigo. Foi então que vi a Lisa. Ela conversava com algumas pessoas na entrada, rindo e sendo a anfitriã perfeita, mas seu sorriso não chegava aos olhos. Aquela sensação ruim no meu estômago só aumentou. Caminhei até ela, tentando manter a voz calma. Ei, Lisa, acho que teve um erro com os lugares. Meu nome não tá em nenhuma mesa. Ela se virou para mim, abrindo um sorriso brilhante. Ah, Jake, que bom que você veio. Ela respondeu com um entusiasmo um pouco exagerado. Ah, então, o espaço ficou meio apertado. Tivemos que fazer alguns ajustes. Eu sorri, mas por dentro já começava a sentir um aperto no peito. Sim, mas eu não vi nenhum cartão com meu nome. Por um segundo, a expressão dela mudou. Foi rápido, mas o suficiente para eu perceber. Ela hesitou antes de falar. Bom, a gente tentou priorizar a família mais próxima e os convidados importantes, sabe? Disse com aquela voz doce e melosa que eu já estava começando a odiar. Fizemos algumas mudanças de última hora, mas não se preocupa, tenho certeza de que vamos encontrar um lugar para você. Assenti.
tentando manter a calma. Eu não ia causar uma cena. Pelo menos, não ainda. Mas quando olhei ao redor, algo me chamou a atenção. Bem na frente do salão, lá estava o Matt, sentado com a Lisa e alguns amigos, rindo, conversando, curtindo a noite. Ele estava na mesa principal, cercado pelos chamados convidados importantes, todos vestidos com roupas elegantes, completamente alheios ao desconforto que começava a crescer dentro de mim. Senti um aperto no peito. Eu sou família, por que eu não estava sentado com eles? Virei de volta para a Lisa, agora sentindo a raiva subir. Lisa, o que você quer dizer com convidados importantes? Eu sou irmão dele, não deveria estar com a família? Ela piscou, claramente pega de surpresa pela minha franqueza. Ah, bem, sua voz foi sumindo. Tivemos que tomar algumas decisões. Sabe como é? Precisávamos manter um equilíbrio. Senti minhas mãos começarem a tremer. Um equilíbrio, repeti, a frustração transbordando na minha voz. Então você não conseguiu achar um lugar para mim na mesa principal, mas tem espaço para todos os colegas de trabalho do Matt e seus acompanhantes? O sorriso dela vacilou por um segundo, mas ela logo tentou se recompor. Jake, por favor, não leva para o pessoal. É só um arranjo de lugares. Você ainda faz parte da noite. Eu não aguentei mais. Isso é ridículo. Soltei, minha voz saindo mais alta do que eu pretendia. Algumas pessoas já estavam olhando na minha direção. Eu fiz tudo por vocês dois. Emprestei dinheiro pro Matt quando ele precisou. Assinei junto no financiamento da casa de vocês. Sempre estive aqui para ajudar. E é assim que vocês me retribuem? Os olhos da Lisa se arregalaram. Jake, calma, não é um grande problema. Respirei fundo, tentando controlar minha raiva, mas já era tarde. As palavras tinham saído, e eu não podia mais voltar atrás. Você tem razão, não é um grande problema, assim como eu também não sou, né? Foi aí que o Matt finalmente falou, sua voz carregada de irritação. Jake, para de fazer cena, disse friamente, você tá exagerando, só senta e aproveita a festa. Isso me deixou ainda mais furioso. Eu tô exagerando, repeti, dando um passo à frente, agora completamente exposto para todo mundo no salão. Sabe o que é exagero, Matt? Tratar o próprio irmão como se ele não importasse. Como se eu fosse só um quebra-galho que você chama quando precisa de ajuda, mas que não vale nenhum lugar na sua mesa de aniversário. O salão ficou em silêncio. Todo mundo estava olhando. Matt e Lisa trocaram olhares, seus rostos ficando mais vermelhos do que eu já tinha visto antes. Foi ali que eu percebi, eu não ia embora sem dizer tudo o que precisava. O ar ficou pesado, como se uma névoa tivesse tomado conta do lugar. Eu sentia cada olhar queimando em mim, mas já não era só raiva, eu estava machucado, e não tinha mais como voltar atrás. Matt se recostou na cadeira, me olhando como se eu tivesse acabado de estragar a noite dele. Lisa parecia desconfortável, mexendo-se inquieta na cadeira, os olhos indo de mim para Matt, como se não soubesse de que lado ficar. Mas Matt, ele não cedeu, pelo contrário, cruzou os braços, tentando manter aquela pose de superioridade, como se estivesse no controle da situação. Minhas mãos se fecharam em punhos ao meu lado. Anos ajudando, apoiando, aguentando as irresponsabilidades dele, e no fim, aqui estava eu, sozinho. Num salão cheio de gente que eu mal conhecia. Excluído da própria família que eu passei a vida inteira tentando ajudar. Sabe de uma coisa? Disse, com os dentes cerrados, segurando a raiva. Eu fiz mais por você do que qualquer outra pessoa. Sempre fui eu quem esteve ao seu lado quando você precisou de ajuda. E agora, no seu aniversário, você nem se dá o trabalho de me tratar como família? Nem sou próximo o suficiente para ter um lugar na mesa? Minha voz pingava sarcasmo. Eu tinha acabado de perder a paciência. Lisa ficou vermelha de vergonha, mas foi Matt quem respondeu primeiro, com a voz baixa e cortante. Jake, você tá agindo como uma criança. Só senta, tá bom? Isso já tá ridículo. Eu nem pisquei. Eu não vou sentar, não até receber o respeito que eu mereço. Você tá me tratando como se eu nem fizesse parte dessa família, e eu cansei disso. O salão ficou completamente em silêncio. O barulho dos copos tilintando, as risadas, tudo sumiu. Agora só restava um silêncio pesado, sufocante. As pessoas cochichavam entre si, trocando olhares nervosos, sem saber como reagir. Algumas tentavam desviar o olhar, desconfortáveis com a cena que eu estava causando.
Mas eu não me importava. Eu não estava fazendo isso por eles. Eu estava fazendo isso por mim. O rosto do Matt se contorceu de frustração. Olha, eu entendi, tá bom? Você tá chateado, mas você tá fazendo um escândalo, tá me envergonhando. Senti meu coração acelerar. Respirei fundo, tentando me manter firme. Seria tão fácil simplesmente virar as costas e ir embora, soltar uma última provocação e sair pisando firme, deixando ele com a última palavra. Mas eu não ia dar esse gostinho pra ele. Eu não ia deixar ele sair dessa achando que podia simplesmente me descartar, como já tinha feito tantas vezes antes. Eu queria que ele soubesse exatamente o que ele tinha feito. Não, Matt, disse devagar, deixando cada palavra pesar no ar. Você que tá se envergonhando. Você passou a vida inteira me usando. Eu estive ao seu lado em tudo. E o que eu ganho em troca? Ficar jogado no fundo da sala como se eu fosse um nada? Olhei bem pra ele. Realmente olhei. Meu irmão. A pessoa que, por tanto tempo, eu achei que estaria comigo sempre, mas conforme as palavras saíam da minha boca, eu percebi algo. Eu não queria mais ser essa pessoa. Eu não queria mais ser alguém que deixava os outros pisarem em mim. Eu fui sua rede de segurança por anos, Matt, mas sabe de uma coisa? Acabou. Liz abriu a boca, como se fosse dizer algo, mas eu não ia deixar ela me interromper, não dessa vez. Você é egoísta, Matt, continuei, minha voz cortando o silêncio pesado no ar, e é exatamente por isso que eu não vou fingir que tá tudo bem, você não me respeita. Claramente, também não se importa, então pode esquecer qualquer ajuda minha daqui pra frente. Acabou. O rosto dele ficou branco, mas não era culpa ou arrependimento que vi nos olhos dele, era raiva. Ah, então agora você tá me ameaçando? Ele disse, a voz subindo. Eu não tô te ameaçando, rebati firme, eu tô colocando um limite, e eu cansei de deixar você me usar. O silêncio que veio depois foi sufocante. Era um silêncio pesado, cheio de coisas que nunca tínhamos dito um ao outro. Por um segundo, pensei que talvez eu tivesse exagerado, que talvez tivesse levado isso longe demais. Mas então olhei ao redor. As pessoas na sala me observavam, algumas chocadas, outras sem saber o que fazer, mas eu percebi que nada disso importava. Eu não me importava com a opinião delas. Eu não me importava com o constrangimento do Matt. O que importava agora era eu. Matt finalmente quebrou o silêncio. Você tá cometendo um grande erro. Sua voz agora era baixa, mas carregada de algo ainda pior que raiva. Eu sou seu irmão. Você acha que eu preciso de você? Eu não disse nada, apenas olhei direto nos olhos dele. Ele estava tentando me manipular. Era patético. A verdade era que ele sempre precisou de mim, sempre soube que eu estaria lá. E agora que eu finalmente estava me impondo, ele não sabia como lidar com isso. Lisa estava pálida agora, um misto de choque e desconforto estampado no rosto. Matt, ela disse baixinho, talvez você devesse só se acalmar. Não, Lisa, deixa ele falar, interrompi, deixa ele colocar tudo pra fora. Porque eu estava farto. Sem mais favores. Sem mais empréstimos. Sem mais carregar o peso dos problemas dele. Se vocês querem me tratar como se eu fosse invisível, beleza, então eu vou começar a agir assim. Agora eu via nos olhos do Matt, o medo. A realização de que ele tinha me levado longe demais. O cara que sempre contou comigo pra tudo, de repente, começava a entender as consequências de ter me tratado como garantido. E isso me deu uma sensação de alívio, como se um peso tivesse sido tirado das minhas costas. Mas a noite ainda não tinha acabado. E o verdadeiro ponto de virada ainda estava por vir. O silêncio na sala era esmagador. Eu sentia o peso dos olhares em mim, todo mundo esperando alguém quebrar o clima tenso, mas eu não ia dar esse gosto para eles. Não agora. Respirei fundo, olhei mais uma vez para os rostos das pessoas que tão rápido tinham me julgado. E então, meus olhos pousaram na pequena caixa que eu mesmo tinha embrulhado naquela tarde. Ela estava na minha mochila o tempo todo, eu segurei nela a noite inteira, como se fosse um elo. Um elo com uma família que nunca me tratou como parte dela de verdade. Mas agora, aquilo parecia mais um peso. Caminhei até a mesa onde Matt estava sentado. Seus braços ainda cruzados com força no peito, o rosto tenso entre raiva e confusão. Ele evitava me olhar nos olhos. Mas eu não ia deixar ele escapar tão fácil.
Peguei a caixa da mochila. Pequena, bem embrulhada. Eu tinha passado horas escolhendo o presente perfeito, um Sartvates. Sabia que ele queria um há meses. Juntei dinheiro por semanas para conseguir comprar. Eu queria mostrar para ele que me importava, que, apesar de tudo, eu ainda estava lá por ele. Mas agora aquele presente parecia uma piada. Levantei a caixa na altura dos olhos dele. Matt arregalou os olhos. Ele não esperava isso. Talvez achasse que eu simplesmente iria embora, furioso. Mas eu não ia mais dar esse gostinho para ele. Não mais. Toma, disse, minha voz firme, mas carregada de algo mais. Isso é para você. Achei que você fosse gostar, já que passou meses falando sobre isso. Matt franziu a testa. Ele olhou para a caixa e depois voltou os olhos para mim. Por um segundo, pensei que ele fosse pegar a caixa, mas em vez disso, ele apenas piscou, confuso. Jake, o que é isso? Ele perguntou, agora com a voz cheia de incerteza. Eu segurei a caixa um pouco fora do alcance dele. É o Sartvates que você queria, lembra? O que você não para de falar há semanas. Eu achei que seria uma boa forma de te mostrar que me importo. Vi a expressão dele mudar. A confusão deu lugar à compreensão e, depois, a outra coisa, medo. O medo genuíno que eu nunca tinha visto nele antes. Talvez fosse a primeira vez na nossa vida que ele não tinha certeza se poderia continuar me empurrando. Você não vai embora com isso, vai? Matt perguntou, a voz um pouco trêmula, como se não soubesse se estava brincando ou falando sério. Eu balancei a cabeça devagar e senti uma satisfação cruel crescendo dentro de mim. Na verdade, eu vou levar. Falei, batendo levemente na caixa. Isso aqui era para um irmão em quem eu pensei que podia confiar, para alguém que realmente valorizava o que tínhamos, mas agora eu vou levar de volta, porque percebi que fui um idiota de acreditar que esse presente significava algo para você. Fui um idiota de acreditar que você me valorizava. Houve uma pausa pesada. Eu vi o choque e a frustração no rosto dele, mas, sinceramente, eu não me importava. Eu dei um passo atrás, segurando a caixa contra o peito, e senti todos os olhares na sala acompanhando meus movimentos. O silêncio agora tinha se transformado em murmúrios. Eu não estava apenas indo embora com o presente. Não, eu estava fazendo uma declaração. Eu não ia deixar o Matt achar que ele podia me tratar como se eu fosse descartável. Gerei nos calcanhares e comecei a caminhar em direção à porta. Meu coração estava acelerado no peito. Atrás de mim, ouvi a voz do Matt subir, desesperada, mas com raiva. Jake, não faz isso. Eu não parei. Passei pela sala de entrada e ouvi ele me chamar novamente, mas já era tarde. Os anos de ressentimento, de cuidar dele, de carregar ele nas costas, tudo isso desabou naquele momento, e eu não ia mais deixar ele se safar dessa. Saí para o ar fresco da noite, segurando a pequena caixa como se fosse um escudo. O presente que antes simbolizava minha lealdade agora parecia o peso de tudo que eu vinha carregando por tempo demais. Eu estava cansado. Cansado de tentar me provar, cansado de sempre ser o que resolvia os problemas, cansado de deixar ele me tratar como se eu não importasse. Mas, enquanto eu ficava ali parado, sentindo a brisa fria tocar meu rosto, senti algo diferente. Uma calma. Uma clareza que eu não sentia fazia anos. Talvez eu tenha perdido um irmão naquela noite, mas eu estava ganhando algo muito mais valioso, minha paz. E isso era bom. Já faz algumas semanas desde a festa e ainda não ouvi nada do Matt. Não que eu esteja surpreso, ele nem se deu ao trabalho de se desculpar pelo que aconteceu. Na verdade, ele nem tentou entrar em contato. No começo, me senti um pouco culpado. Me questionei, pensei se talvez eu tivesse exagerado, se pegar o presente de volta foi demais. Mas aí me lembrei de tudo que levou até aquela noite. A sensação constante de ser tratado como garantido, o jeito como ele sempre esperava que eu estivesse lá para ele, mas nunca retribuía, e como, no fim das contas, eu nem fui considerado importante o suficiente para sentar com a família no aniversário do meu próprio irmão. Só agora, depois de um tempo, consegui parar para realmente pensar em tudo. Engraçado como a gente carrega esse peso por anos, achando que família vem em primeiro lugar, até que um dia simplesmente cai a ficha. Foi isso que aconteceu comigo naquela noite. Foi o momento em que percebi que talvez a família nem sempre tenha o direito de ditar como as coisas devem ser.
Eu também tenho o direito de decidir como quero que sejam meus relacionamentos. Matt não me procurou, mas o resto da família também não. É como se todos tivessem tomado o lado dele. Existe essa coisa não dita no ar, como se eu estivesse errado. Vejo eles postando as fotos do jantar de aniversário nas redes sociais. E eu só passo reto. Aprendi da pior forma que família também pode ser tóxica, como qualquer outra pessoa. E só porque somos parentes, não significa que eu devo tempo ou lealdade a alguém que não me trata com respeito. Não sei se o Matt tem noção do tamanho do erro que cometeu. Parte de mim queria que ele viesse pedir desculpas, mas outra parte sabe que, se ele ainda não percebeu, talvez nem valha a pena. Talvez eu tenha passado tanto tempo tentando ser a pessoa madura da situação que acabei esquecendo de me valorizar. Desde então, tenho me sentido melhor. Tenho mais tempo para mim, para as coisas que realmente importam. Me reaproximei de amigos que tinha perdido contato. Foquei nos meus próprios objetivos. Parece que um peso saiu das minhas costas. Claro, é estranho não ter a relação com meu irmão que eu achei que teria. Mas, ao mesmo tempo, me sinto mais livre, mais eu. E aqueles Sarvates que eu peguei de volta? Fiquei com ele. Agora é meu. E toda vez que olho para ele, sinto um certo orgulho, não pelo valor, mas porque ele me lembra que, pela primeira vez, eu me impus. De um jeito estranho, virou um símbolo de que estou retomando o controle da minha vida. E aqui estou, pensando se fiz a coisa certa. Fui duro demais? Ou finalmente desenhei o limite que precisava ser desenhado? Sinceramente, não sei. Mas quero saber o que vocês acham. Alguém aqui já passou por algo parecido? Já precisou se afastar de familiares que não tratavam vocês do jeito que merecem? Como foi para vocês? Se arrependeram ou foi a melhor decisão no fim das contas? Quero ouvir suas histórias.